Boa tarde, telespectadores da nossa TV, amigos e amigas da Rádio FM 93. Estamos de volta aqui com o Observador Político, segunda-feira, 29 de julho, e o 7º mês do ano vai acabando. A BBC Brasil está mostrando em reportagem a epidemia de homicídios que assola, reportagem especial do site BBC Brasil, mostrando, traçando o perfil de uma das cidades mais violentas do Brasil. Lamentavelmente, essa cidade chama-se Mossoró. Isso mesmo. Uma das cidades mais violentas do Brasil, de acordo com a reportagem, perfil mostrado pelo jornalista Leandro Machado. Postagem de hoje, segunda-feira, dia 29. A reportagem é assinada por esse jornalista, Leandro Machado, enviado especial ao município potiguara. Mostrando a reportagem que os homicídios cresceram 247% em Mossoró entre 2003 e 2018, até o ano passado. Aliás, são dados do Observatório da Violência do Rio Grande do Norte. Escreve o jornalista: as três facções e o ciclo de vinganças por trás da epidemia de homicídios em cidade do Nordeste, este é o título da reportagem. A violência em Mossoró é uma espécie de símbolo do que aconteceu no Nordeste nos últimos anos. Ou seja, o crescimento econômico, claro, e populacional foi acompanhado pela chegada das redes criminosas do Sudeste, principalmente, e a destacar o primeiro comando da capital, PCC, no caso, facção paulista, e a carioca, facção Comando Vermelho. E entre as informações colhidas estão autoridades, policiais, jornalistas, pessoas do dia a dia da cidade de Mossoró. Por exemplo, segundo um dos depoimentos, no caso o delegado Rafael Gomes Arraes, hoje a Delegacia de Homicídios de Mossoró, DEOM, criada em 2012, tem 700 inquéritos sem solução. 700. E o delegado disse para o repórter: a gente se sente incapaz diante de tanta inoperância. É um título que jamais queríamos para a cidade de Mossoró. É um destaque, por assim dizer, melhor falando, a reportagem do site BBC Brasil, mostrando a epidemia de homicídios que assola Mossoró, e chega com uma certeza, essa de que Mossoró é uma das cidades mais violentas do país. E aí? Muito ruim, péssimo, cada vez pior, e as palavras aqui do próprio delegado titular da DEOM. Nos sentimos incapazes diante de tanta inoperância. Acordem! Acordem! Acorda, governador! Acorda, Secretaria de Segurança! Acordem, autoridades desse estado! Não podemos mais ficar do jeito que está, sinceramente. O nosso livro de hoje está de volta aqui, um dos campeões em inscrições. Ó Mandino, o maior vendedor do mundo. Esse livro é show de bola, pode ter certeza.
Um livro que poderá mudar a sua vida. Consta, a época que foi lançado esse livro, que companhias gigantescas como a Coca-Cola e a Volkswagen compraram milhares de exemplares para os seus funcionários. Fala-se que foram, na época, 30 mil exemplares desse livro. O maior vendedor do mundo, Og Mandino, está valendo. Você faz sua inscrição pelo 988-686150 a partir de agora. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Olha, o servidor público estadual se assustou com a notícia que circulou nos últimos dias de que o governo ainda não tem caixa para o restante da folha salarial de julho. Logo, o pagamento previsto para o último dia útil deste mês estaria prejudicado. A dificuldade realmente existe, é fato, mas o governo vai honrar sim com o calendário do mês de julho. O dinheiro deve cair na conta para quem ganha acima de R$3.000, e aí será completada a folha salarial de julho para todo o funcionalismo. Agora, a folha de agosto é sim uma incerteza, muito embora o governo tenha apresentado um calendário de agosto. Isso ele apresentou no mês passado, numa audiência com o Fórum Estadual dos Servidores. A governadora apresentou o calendário de agosto, que prevê no dia 15 de agosto o salário integral para quem ganha até R$3.000 e também dos agentes de segurança pública. Para quem ganha acima desse valor, receberá um vale de igual valor, ou seja, um vale de R$3.000 e o restante do salário no final do mês. Esse calendário foi apresentado no mês passado. Só que no centro administrativo não tem ninguém para cravar o pagamento. Eu estou falando do mês de agosto. De positivo apenas a disposição da equipe econômica do governo para buscar a solução. Já tinha sido assim no mês de junho. No mês de junho o governo teve enorme dificuldade para cumprir o calendário. E só conseguiu honrar o compromisso porque usou o dinheiro dos aposentados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Inclusive, pela primeira vez em décadas, os servidores inativos do Legislativo Potiguar receberam seus salários no dia 5 do mês subsequente, ou seja, os aposentados e pensionistas da Assembleia Legislativa só receberam seus salários no dia 5 de julho, os salários referentes a junho. O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, foi parceiro do governo, uma espécie de salvador da pátria, porque se ele não tem concedido isso, certamente o governo não teria honrado o calendário no mês de junho. Voltando para agosto, a governadora Fátima Bezerra conta com a venda da conta Folha para uma instituição financeira. O Banco do Brasil e o Bradesco têm interesse de comprar. As negociações estão em aberto e o governo acredita que serão concluídos no início do mês de agosto. A previsão é que a venda da conta deve render algo em torno de R$240 milhões. Se o Banco do Brasil for escolhido, o governo terá que negociar uma dívida de 108 milhões referente a atraso de prestações do empréstimo consignado com origem na gestão do ex-governador Robson Faria. O governo precisa negociar para o banco devolver o crédito ao servidor público. Daí, os R$240 milhões não chegarão completos ao cofre do Estado, reduzindo dessa forma a reserva para pagamento da folha salarial. Vale ressaltar e lembrar aqui que a governadora Fátima Bezerra, desde janeiro deste ano, prometeu utilizar o dinheiro arrecadado com a venda da conta Folha, o chamado recurso extra, que a governadora fala tanto, para pagar parte das folhas em aberto, ou seja, de novembro, dezembro e o 13º salário de 2018. Dessa forma, a folha de agosto ficará ainda mais comprometida e isso, evidentemente,
se a governadora Fátima Bezerra cumprir a palavra de que, vendendo a conta salário dos servidores, os recursos seriam utilizados para atenuar a dívida, ou seja, atenuar parte das 3 folhas salariais que estão atrasadas. Ressalte-se que a governadora Fátima Bezerra tem dito que resolverá o atraso salarial com recursos extras que serão repassados pelo governo federal, apostando numa nota de 1,2 bilhão de reais. Só que até agora não saiu 1 centavo de real, nem há perspectiva nesse sentido. A situação torna-se ainda mais incerta pelo distanciamento que a governadora Fátima Bezerra mantém do governo federal, por conta de questões meramente política-eleitoral ou meramente partidária, já que o presidente Jair Bolsonaro é visto pela governadora Fátima como um inimigo dela, um inimigo do partido dela, o PT. Isso tem prejudicado o estado do Rio Grande do Norte. Essa questão política interferindo na questão administrativa. Prova é que a governadora, juntamente com os outros 8 governadores do Nordeste, tem se posicionado contra a reforma da Previdência, embora tenha consciência que essa reforma é urgente e necessária. Pois bem, além do mês de agosto, o governo Fátima Bezerra terá que saldar mais 5 folhas até o final deste ano. Isso eu estou contando as 5 folhas do ano de 2019. No caso, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º salário. Juntando com agosto, vai para 6 folhas, e as 3 folhas atrasadas significa que o servidor do Rio Grande do Norte, ele espera receber, nesses meses restantes de 2019, ou seja, nesses últimos 5 meses, eles esperam receber as 9 folhas que lhes são de direito. E aí, vai ter dinheiro em caixa? É pouco provável. Então, penso que o servidor público deve preparar o lenço, porque vai ter um dezembro de muita dificuldade. Olha, atenção pessoal residente no bairro Boa Vista, parte da Boa Vista, e eu resido nesse meio, depois de amanhã, quarta-feira, dia 31, para realizar serviços na rede, serviços de melhoramentos na rede de energia, vai faltar energia de 8 da manhã às 2 da tarde, a previsão. Às vezes passa até um pouco mais. Da última vez chegou a energia, voltou 4 horas da tarde. Mas a previsão da COSERN é de 8 da manhã às 2 da tarde. Ruas: Manuel Cirilo, Francisco Romualdo, Francisco Solon, são as 3 ruas maiores, né? Francisco Romualdo é aquela que vem de lado no muro do aeroporto. A Manuel Cirilo é aquela rua principal que também termina no aeroporto, mas segue um canteiro pela praça, vai até chegar na Rio Branco. E a Francisco Solon, que começa no sinal com a Felipe Camarão e vai até a rua Coelho Neto, que não é uma rua tão grande assim, a Francisco Solon, mas tem supermercado, tem um comércio próspero ali, né? E então ela está incluída como referência. Francisco Solon, Francisco Romualdo, Manuel Cirilo e mais 2, 3 ruas menores adjacentes. Quarta-feira, dia 31, se previna. Amanhã eu vou lembrar de novo aqui, porque faltar energia para serviços de melhoramento na rede é o que está dito, está posto realmente pela COSERN, a previsão de que possa realmente chegar às 2 horas da tarde, como está previsto, porque senão a coisa é complicada. Olha, números aqui do dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato. Petrobras, em 2015, 157 milhões em reais. 2016, 285 milhões e 700 mil. 2017, 813 milhões e 700 mil. 2018, 1,1 bilhão de reais.
2019, 704 milhões de reais. Total, 3 bilhões e 23 milhões de reais. Quer dizer, nós brasileiros que ainda vivemos, mas faz tanto tempo que a gente corre atrás de dar um fim à corrupção, eu não sei, eu não entendo como tem gente ainda que quer que a Lava Jato se acabe. Mas cada um pensa e diz o que quer, né, César? É aquela coisa da torcida, né? As pessoas acabam perdendo o sentido real das coisas, né? Acaba invertendo valores. Eu fico, assim, abismado como alguém pode defender um ladrão da pátria, o ladrão do cofre público, ou seja, o ladrão da sua casa. Porque na hora que essa turma rouba o cofre público, ela está roubando a sua saúde, ela está roubando a infraestrutura de sua cidade, ela está roubando uma educação de qualidade, ela está roubando ações importantes na área social. Pior que aquele que pula o muro da sua casa, muito pior. Muito pior. Aquele que pula o muro, ele talvez pegue uma coisa ali, outra acolá. E os corruptos, ele tira a verdadeira esperança de um futuro melhor. E aí, por uma questão de cor, por uma questão de torcida partidária, eu não acredito que isso seja ideologia, né? Eu não acredito na ideologia do crime. Por uma questão mesmo de torcida, para dizer, eu ganhei, eu não perdi, isso, aquilo. E aí se perde o sentido da coisa. Como é que um país pode ficar contra as instituições sérias que já colocou atrás das grades, condenou e colocou atrás das grades 150 pessoas, né? Eu tinha uma conta errada de 109 pessoas, na realidade, 109 pessoas sentenciadas pela Justiça Federal de Curitiba, né? Mas também tem a de Brasília e a do Rio de Janeiro. São 159 pessoas condenadas, presas, para pagar pelos pecados cometidos. Tem aí esse volume de dinheiro, mais de 3 bilhões de reais devolvido aos cofres da Petrobras. E ainda tem alguém que fique torcendo contra a Lava Jato, querendo acabar com a Lava Jato. Só por uma questão de torcida. Eu acho que as pessoas têm que refletir, né? Tem que olhar para si, olhar para dentro de si, saber qual o sentimento, o que é que quer da vida, o que é que pensa da vida. Porque, sinceramente, é difícil a gente entender isso. É muito difícil a gente entender isso. Essa inversão de valores, há uma perseguição de uma parcela de partidários ou de torcedores dos que estão presos. Há um sentimento de querer condenar um juiz, porque o juiz botou essa bandidagem atrás das grades. Isso é uma inversão de valores enorme. Como é que se pode torcer contra o judiciário, contra o Ministério Público, contra a força-tarefa da Lava Jato, se são essas pessoas, são esses profissionais, são essas instituições que estão ajudando a varrer a corrupção da vida pública brasileira? Então, está na hora de refletir, está na hora do cidadão ter a consciência e perguntar para si mesmo, espera aí, o que é que eu quero para o Brasil? O que é que eu quero para o Brasil? Olhe para si, olhe para dentro de si e busque uma resposta. Olha, eu quero ressaltar e enaltecer aqui a frase de um cidadão íntegro, um religioso, é um cara que eu tenho muita admiração por ele. César Santos fez uma entrevista no Jornal de Fato com o padre Flávio Augusto Fortes de Melo. E a frase que César buscou destacar é a que hoje a gente, vivendo esse momento de política, de palanque, de tanta coisa que não deveria estar acontecendo nesse país, mas essas coisas estão acontecendo, o padre Flávio diz, tenham posições políticas como todo ser humano tem. Que frase sábia, perfeita. Todo mundo tem uma posição política. E de repente você, não é só posição partidária, porque eu voto em Chico, em Pedro, Manel, Maria, Luísa. Não, são políticas públicas também. E daí você termina enveredando pela política. Mesmo que não goste de política partidária, mas somos nós que escolhemos, não somos?
votando, se você votar em mim ou em César, está escolhendo um de nós dois para governar. Mas uma hipótese, a gente não é candidato a nada. E se você votar em branco, você vai beneficiar aquele que for o pior candidato. Pode ser o pior candidato. Parabéns, padre Flávio, pela frase perfeita. Tenho posições políticas como todo ser humano tem. César, eu fisguei isso aqui da sua coluna, do seu blog, e aproveito porque já pediram aqui, o Paulo Batista, estou fazendo a descrição dele, Paulo Batista Neto, ele disse que leu na sua coluna ou no seu blog sobre a questão do hacker preso que fez operação de câmbio no aeroporto de Natal. Foi. Inclusive, essa notícia, o Fantástico deu ontem, né? Ontem no Fantástico. Isso. Os hackers fizeram, né, essa operação de câmbio no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, a gente chama aeroporto de Natal, e também no aeroporto do Rio de Janeiro. As investigações, elas estão avançando bastante. O que já está definido, e aí, aqui nessa bancada aqui, quando a gente, sem querer ter uma bola de cristal, mas é muito claro que os hackers alcançados pela Polícia Federal teria, de forma criminosa, invadido as autoridades sérias desse país, exatamente para servir a um esquema que gostaria de ver derrotada a Lava Jato. Isso é muito claro. E agora, com a prisão e com os primeiros depoimentos dados por esses presos, está muito claro que era exatamente isso. Né? O site, comandado por um ativista norte-americano, estou me referindo ao site de Brasil, que é comandado por Glynn, um ativista norte-americano que vive no Brasil, que se casou no Brasil, que adotou filho no Brasil, exatamente para ficar respaldado, para permanecer aqui. Ficou muito claro esses objetivos. E aí, o Glynn, desde o primeiro momento que começou a publicar diálogos vazados, ele dizia: eu não vou dizer quem é minha fonte, eu não vou apresentar aqui o conteúdo desse diálogo para a perícia e tal. Ou seja, se ele tinha resistência a tudo isso, que não era uma coisa correta, não era uma coisa legal, como de fato não era e não é. E aí o preso agora disse que esse material foi entregue exatamente ao Glynn. E que foi a Manuela Dávila, a ex-candidata a vice-presidente, ela compôs a chapa com o Fernando Haddad, que fez a ponte de ligação entre o hacker conhecido como Vermelho, ele é conhecido no submundo como Vermelho, foi quem fez a ponte de contato do Vermelho com o ativista norte-americano Glynn. Né? Inclusive, a Manuela Dávila não está no Brasil, mas o seu advogado já disse que quando ela retornar ao Brasil, ela vai prestar depoimento à Polícia Federal. Segundo o seu advogado, que é Alberto Toron, ele disse que Manuela já se colocou à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos. A Manuela já antecipou que realmente fez a ponte, fez a ligação do Vermelho com o Glynn, foi através dela, e ela confirma isso, ela não nega, né? E aí nós temos o que é de verdade. Tem essa verdade, que já é uma verdade incontestável, porque a Manuela confirmou que fez a ponte, o Vermelho confirmou que passou o material para Glynn, né? E agora o seguinte, o que é que a Polícia Federal precisa descobrir? A movimentação financeira dos hackers, eles que declararam salário em torno de R$ 2.700, R$ 2.800, eles têm uma movimentação financeira de rico, né? De rico. Muito dinheiro já foi detectado. E aí, no depoimento, quando a Polícia Federal perguntou ao Vermelho de onde vem esse dinheiro que ele está movimentando, a resposta dele foi o seguinte: não sei.
Evidentemente que a Polícia Federal vai ter que fazer o caminho desse dinheiro para descobrir a origem dele. Talvez e provavelmente, alcançando a origem desse dinheiro, alcançará quem bancou essa ação criminosa do hacker que invadiu a celular de autoridades e de mais de 1.000 pessoas no país para exatamente servir a um esquema que tem o desejo de derrubar a Operação Lava Jato. Isso está muito claro. Olha, vamos interagir aqui, muitas participações. O pessoal está reclamando, olha, nós já repassamos essa reclamação lá do Van Rosado, que está faltando médico há 8 meses na primeira etapa, e diz que a dentista também não está podendo fazer o trabalho de extração de dentes por falta de material. Nós já passamos isso aqui lá para o setor competente da prefeitura, o amigo está sempre falando. Mas o rapaz que teve sua moto roubada, lá naquele setor da Estrada do Melão, assentamentos Maísa, Córrego, Baraúna e Mossoró, a placa é 9169, OKC, Cor Vermelha, FAN, 2013, ele está dizendo aqui, está um absurdo aquele setor, aquela região. Ele disse o seguinte: depois que roubaram a moto dele, já vão roubando mais 2. Onde é que a gente vai parar? Pois é. O que a polícia pode fazer, a polícia civil, a polícia militar, dar um giro aí nesse setor, e repito, Maísa, Estrada do Melão, Córrego, Baraúnas, Mossoró, que estão roubando moto por brincadeira. Roubaram do rapaz que está desesperado aqui, essa moto que nós falamos agora há pouco, e já roubaram mais 2. Onde é que nós vamos parar? Estão levando moto lá, como se fosse realmente uma grande brincadeira. E tem aqui uma pergunta para você, César. Deixa eu achar aqui, que chegou pela ordem, está aqui. Diz o seguinte: boa tarde, é verdade. César, esse assunto foi, não sei se a gente falou sexta, ou ele fluiu no final de semana, depois do programa. Eu vi alguma informação sobre isso, vê se você tem mais detalhes. Se é verdade que o pagamento da prefeitura não pode ser mais fatiado, tem que ser todo de uma vez, está programado para amanhã. Eu vi alguma coisa, você ouviu? Como é que é? Vamos esclarecer esse assunto, porque tentaram já transformar esse assunto... 5 participações perguntando sobre isso. Porque já tentaram transformar esse assunto numa questão política, e não é uma questão política, é uma questão administrativa, né? É umas coisas absurdas. Tem grupos, né, de oposição que paga pessoas, né, para disseminar a inverdade, ou a pouca verdade, ou a nenhuma verdade mesmo. Mas antes eu queria só, para concluir aquela questão dos hackers, eu gostaria imensamente de ver qual a posição agora do Gilmar Mendes, que foi o único ministro do STF que defendeu o conteúdo criminoso, o conteúdo conseguido de forma criminosa para inocentar alguém ou para incriminar alguém. Seria muito interessante. Por que seria interessante? Porque os hackers também invadiram o telefone celular das autoridades do Supremo Tribunal Federal, ou seja, da Suprema Corte do Judiciário Brasileiro. Muito interessante. Certamente, eu penso que, de forma coerente, Gilmar Mendes está aplaudindo a invasão de celular dos colegas dele do Supremo Tribunal Federal. Ou ele vai ter que dizer que é contra isso. Né? Ou ele vai ter que dizer que é contra isso. Pois bem, essa questão que se divulgou no final de semana, é bom que se diga, é o seguinte: o juiz titular da primeira vara da Fazenda de Mossoró, Pedro Cordeiro, decidiu na última sexta-feira sobre uma ação patrocinada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, o Sindicerp, em 2016, no governo do ex-prefeito Silveira Júnior. Em 2016, o Sindicerp acionou a justiça para que a prefeitura pagasse salário em dia, já que o ex-prefeito Silveira, na sua gestão, estava atrasando, não pagou novembro, dezembro, não pagou 13º salário, 3 folhas. Também não pagou o PEMAC, a partir de agosto a dezembro, também não pagou as diárias operacionais, também não pagou as gratificações, etc, etc, etc. E aí o Sindicerp
entrou na justiça para a prefeitura honrar e cumprir esse compromisso. Isso em 2016. Só agora o juiz Pedro Cordeiro julgou a ação e deu causa à ganha. Só que agora os salários dos servidores estão rigorosamente em dia. Ou seja, foi uma decisão tomada que não precisava mais ser tomada. Os salários estão sendo pagos rigorosamente em dia. E aí, assessores pagos pela oposição, e aí está cumprindo o seu trabalho, disse que o Sindicerpo derrotou a prefeitura. Eu não estou entendendo onde é que existe uma derrota nesse sentido. Existe uma decisão do juiz de uma ação de 2016. Vale salientar, e aí é bom que a gente possa fazer isso, que a deputada Isolda Dantas, que é quem tem o interesse dessa desinformação, a deputada Isolda Dantas fazia parte do governo de Silveira. Ela foi secretária de Cultura do governo Silveira Júnior. Ou seja, ela é parte desse desmantelo da cidade de Mossoró. E agora, apostando na pouca memória do cidadão, tenta vender uma falsa verdade em cima de uma questão que vem de uma decisão retardada do juiz Pedro Cordeiro. Uma ação de 2016, quando o governo de Silveira, ou seja, o governo de Silveira, o governo do PT, o governo de Isolda, estava atrasando salário. Agora, os salários estão pagos rigorosamente em dia, segundo a prefeitura tem noticiado todos os meses. Olha, vamos interagir novamente, vamos abraçar aqui Fátima Dias Viana, que disse que adora o programa, que nos deixa por dentro de tudo. Valeu, Fátima, muito obrigado a você. Ela diz, nós já estamos aqui agradecendo a sua audiência, ela diz o seguinte, César, que Fátima Dias Viana, parabéns, César, pelo seu comentário. Não sei qual, você fez vários aí, né? Mas ela está dizendo parabéns. Seria interessante, Edmundo, que os sindicatos entrassem na justiça, não é? Eu não digo o Sindicerpo porque é um sindicato municipal, mas o sindicato bancado pelo PT entrasse na justiça para o governo do Estado pagar os salários, os 3 meses de salário atrasado. Seria interessante patrocinar na justiça o Sinte, né, o Sinte Saúde, os 13 sindicatos de servidores públicos e mais o Fórum dos Servidores Públicos Estaduais. Seria interessante entrar na justiça para que, antes do governo pagar salário de 2019, honrar os salários de 2018, o Estado honrar, porque essa dívida é do Estado. O governante é apenas passageiro. A governadora Fátima Bezerra é governadora até 31 de dezembro. O Robson Faria foi governador até 31 de dezembro de 2018. Quem tem dívida com o servidor é o Estado. E quem está governador tem por obrigação honrar a dívida que é do Estado. Então por que as entidades sindicais não vão à justiça para o governo do Estado pagar os 3 meses antes de ficar pagando 2019? Que tal? Uma boa saída ou uma saída honrosa para os sindicatos que devem, por obrigação, manter a bandeira de defesa do servidor e não de governo. Olha, para complementar aqui, completando Fátima Dias Viana, ela pergunta sobre o FGTS. Fátima, próxima semana, terça-feira que vem, dia 6, vai acontecer uma nova audiência da Caixa Econômica, representantes da Prefeitura e da Justiça. Nesse dia, acredita-se que vai ser definida, marcada uma data para o início do pagamento. Para o início do pagamento de todo esse pessoal. Então, essa é a última notícia que se tem. A notícia do momento é essa. Dia 6, terça-feira que vem, de amanhã, 8 dias, a notícia. O nosso amigo Macau, opa, vamos aqui para um balcão de negócios, viu? É o Macau, escuta sempre a gente. Se avisa aí a algum apicultor, interessante, hein? Interessado, porque ele tem 5 enxames de abelha italiana no seu terreno. Tá aqui, quem for apicultor aí, quiser ver esse enxame de abelhas italianas, eu estou com contato aqui do Macau. É só não avisar. Macau, obrigado, amigo. Com certeza, um grande abraço para você. O Moisés Ferreira, de Governador de Sé,
faz uma pergunta aqui para nós. Ele diz: boa tarde, amigos, César Santos. Vocês não acham que a Lava Jato já acabou? Para mim já não acabou, não. Acabou não, Moisés. A Lava Jato continua. A gente falou, César inclusive falou aqui foi seu comentário de abertura, da importância, Sim. da veracidade, da coisa séria que é a Lava Jato. Estão tentando acabar, não tenho a menor dúvida, mas não acabou não. Quer dizer, vai ser difícil. Olha, até a Lava Jato, né? A Lava Jato já está com 61 fases, né? Nessas 61 fases, né, foram mais de 150, né? Foram 159 pessoas presas, sentenciadas, condenadas, né? Mais de 3 bilhões de reais recuperados, né? E aí, novas fases da Lava Jato estão por vir, né? A Força-Tarefa continua trabalhando e trabalhando forte, porque ainda tem muita coisa para ser descoberta, né? Do período de roubalheira desse país. É muita coisa, não é pouca coisa não. E aí vamos torcer que a Lava Jato continue firme e forte, exatamente para alcançar a todos que drenaram os cofres públicos durante anos por interesses pessoais, interesses políticos, interesses de poder. Olha, a notícia é preocupante. O portal No Ar está registrando, colocando uma notícia, eu repito, preocupante. Natal, a nossa capital, está registrando seu primeiro caso de sarampo. 19 anos depois, meu Deus do céu. Após a Secretaria Municipal de Saúde da capital confirmar um caso de sarampo em Natal. Repetimos, 19 anos depois. O caso foi constatado em um professor de um cursinho da capital, Potiguar, que viajou para São Paulo e retornou com os sintomas da doença. Essa é uma notícia muito ruim, 19 anos depois, que retrocesso e muito preocupante. Acho que todos nós, quase todo mundo tem parentes em Natal. E de Natal para cá é um pulo. Você vê, o professor veio de São Paulo. A notícia é preocupante, né, Sérgio? Preocupa, né? Mas o que atenua, que parece bem claro, que ele foi a São Paulo e lá foi onde ele foi contaminado por essa doença. E aí, São Paulo é o estado, né, que tem mostrado o maior número de casos de sarampo no Brasil. Provavelmente ele trouxe de lá. Como houve a descoberta rápido, né? E aí é possível que as autoridades de saúde pública do Rio Grande do Norte possam agir a tempo e evitar que a notícia, que a doença, contamine outras pessoas. Também no blog, a gente está vendo aqui, Gustavo Negreiros, que se intitula O Radar da Notícia, diz uma coisa aqui no seu blog que eu acho que foi você, César, que já trouxe essa informação e esse comentário aqui, de que o governo Fátima está sobrevivendo de inaugurações de obras deixadas por Robson Faria. Isso é verdade, mas não seria pior se não complementasse a obra? Acho que ela não teria que complementar. Olha, na realidade, não é nem obra deixada por Robson Faria. Na realidade, a Robson Faria andou o Estado com essas obras, Fátima Bezerra está andando também com essas obras. São obras do projeto RN Sustentável. Esse projeto RN Sustentável foi concebido pela gestão da ex-governadora Rosalba Ciarline. O RN Sustentável é um projeto... Sim, só tem essas obras ainda. E o governo está se segurando nesse projeto. Porque é o seguinte, o RN Sustentável, ele é financiado pelo Banco Mundial. O Estado do Rio Grande do Norte conseguiu realizar a maior operação financeira da história com o Banco Mundial, no valor de 560 milhões de dólares, durante a gestão de Rosalba Ciarline, exatamente para bancar o projeto RN Sustentável. Esse projeto, ele beneficia todas as áreas, 10 cadeias produtivas do Rio Grande do Norte, e beneficia áreas como saúde, infraestrutura, turismo, etc., esporte, etc. E aí, o governo Rosalba deixou esses projetos todos prontos. Robson Faria, durante 4 anos, não conseguiu concluir todos os projetos. Tanto que, agora, no início do governo de Fátima, ela teve que ir ao Banco Mundial para retardar o encerramento desse projeto por mais 3 anos. Ou seja, o projeto agora vai até 2021
terminaria agora, em 2018, vai até 2021. E aí, esses projetos é o que está construindo o Hospital Materno-Infantil de Mossoró, é o projeto que está construindo as centrais, as novas unidades da Central do Cidadão, e aí foi o que Fátima Bezerra fez em Apodi e Pau dos Ferros. Essas obras, essas duas centrais foram inauguradas por Robson em dezembro do ano passado, e a governadora, na semana passada, passou por essas duas cidades para autorizar o funcionamento. Não foi uma inauguração em si, mas uma autorização para funcionamento, porque elas já haviam sido inauguradas por Robson Faria em dezembro do ano passado. E aí, como o Rio Grande do Norte não tem dinheiro, não tem recursos, está numa crise financeira profunda, as únicas obras em andamento elas são bancadas pelo projeto RN Sustentável, que o governo rebatizou de Governo Cidadão. Ok, vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, complementando o Observador Político de hoje. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. TCM Responsabilidade Cultural. As velhas igrejas de Mossoró, além de templos religiosos, foram por muitas vezes cenários de lutas em tempos passados. Conhecer um pouco da história dessas igrejas é, ao mesmo tempo, conhecer também um pouco da história da cidade. Um exemplo é a Igreja de São Vicente, localizada no centro, próximo à antiga linha férrea. Ela foi palco do combate dos moçoroenses ao bando de Lampião no ano de 1927. Para saber mais sobre essa história, faça uma visita à igreja e aproveite para fazer um tour pelo Memorial da Resistência, que conta os detalhes da cidade naquela época e também as histórias do cangaço. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo.
Estamos de volta com o Observador Político, pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, o governo federal decidiu regulamentar a concessão de residência a cubanos que participaram do programa Mais Médico, criado em 2013, né, pela gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, com o objetivo de aumentar o número de profissionais na rede pública de saúde em regiões carentes do Brasil. As regras para a concessão da residência estão na portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O texto foi assinado pelo ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e Ernesto Araújo, que é ministro das Relações Exteriores. Como todos sabem, né, em 2018, Jair Bolsonaro, então candidato à presidência da República, prometeu expulsar os médicos cubanos do país. Depois disso, o governo da ilha caribenha anunciou a saída do programa brasileiro. Em resposta, o Bolsonaro então afirmou, após ter sido eleito presidente, que concederia a todo cubano que o solicitasse o status de asilado no Brasil. Um título diferente de refugiado, mas que também permite ao estrangeiro permanecer legalmente no país. Então, essa regulamentação de concessão, ela foi publicada no Diário Oficial de hoje, e os cubanos que trabalharam no programa Mais Médico e que não retornaram ao seu país de origem, podem sim permanecer no Brasil. Olha, que notícia bacana, boa, maravilhosa. Estou pegando carona aqui na coluna do amigo César Santos. A Prefeitura de Mossoró vai distribuir na rede municipal de ensino o livro A Princesa Glória no Planeta dos Animais, um conto infantil da escritora Glória Maria de Melo. Ela só tem 12 anos de idade. Glória Maria de Melo só tem 12 anos de idade. A autora é deficiente visual e aluna da Escola Municipal Senador Duarte Filho. Sua segunda obra, que retrata a percepção do mundo de quem tem deficiência visual. Eu vou dizer aqui duas coisas. Primeiro, eu não conheço a Glória Maria de Melo, de apenas 12 anos, e gostaria muito que pudesse chegar às nossas mãos um livro aqui de sua autoria para a gente sortear no programa. César, é por conta de notícias como essa que a gente ainda acredita na humanidade, não é verdade? Exatamente. Notícia fantástica, né? A gente noticiou isso aí na nossa coluna, né? Na edição de sábado. Fantástico. Né? E aqui a gente tem que parabenizar, né, essa iniciativa, né, de incentivo à produção literária, né? E principalmente vindo de uma pessoa tão especial como Glória. 12 né? anos sem visão, né? Sim, e faz um trabalho desse. Sim. Fantástico. Parabéns, parabéns. Deixa eu ver que é o nome dela. Glória. Maria de Melo. Se você puder fazer chegar aqui até nós um desses livros para a gente sortear, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Olha, uma boa notícia, outra boa notícia, né, Edmundo? E aí a gente está precisando sim de boa notícia, é na área da saúde. O Hospital Regional Tarcísio Maia começou a receber neste final de semana, equipamentos para dar início à instalação de 21 novos leitos, né? Esses equipamentos eles já foram entregues ao hospital, né? São aqueles leitos que foram entregues e que não estão funcionando? Não foram entregues, eles foram construídos em 2018, né? Foi aquela campanha da maçonaria? Exatamente, a iniciativa da maçonaria, foi uma campanha realizada em Mossoró. Esses leitos foram construídos, mas não funcionaram porque faltavam os equipamentos. Então já os respiradores e monitores deverão chegar nos próximos dias no Hospital Tarcísio Maia. Esses equipamentos já estão na sede da Unicat em Natal, aguardando apenas a transferência. Outra medida também para que esses 21 leitos possam funcionar é a parte elétrica, né? O Hospital Tarcísio Maia contratou um profissional, esse profissional já esteve lá na unidade hospitalar.
olhando a estrutura, e esse trabalho vai ser iniciado o mais breve possível. A nova diretora do Hospital Tarcísio Maia, assistente social Herbênia Ferreira, ela trabalha com a previsão de que esses leitos possam funcionar, esses novos leitos, são 21 novos leitos, possam funcionar até o final de 2019. Que assim seja, porque realmente está precisando. O Hospital Tarcísio Maia atravessa uma das piores crises de sua história, né? O número de leitos de UTI é insuficiente para atender a demanda. O número de profissionais médicos também. Na semana passada a gente registrou aqui, né, cenas absurdas, né? Mais de 70 pacientes amontoados nos corredores do hospital. Era paciente chorando, gritando, familiares desesperados. O caos, né? O caos. E aí tem esses 21 leitos que não foram construídos pelo Estado, foram construídos por uma iniciativa privada, uma campanha de solidariedade, uma campanha social conduzida pela maçonaria. Esses leitos essa estrutura foi entregue em 2018, na gestão do ex-governador Robson Faria, mas ele não teve capacidade de adquirir os equipamentos para fazer esses leitos funcionarem. Agora, os equipamentos estão chegando e, quem sabe, o mais breve possível, o hospital possa contar com esses novos leitos para fortalecer o atendimento à população. Olha, outra notícia muito boa, importante para os nossos amigos, queridos amigos idosos, e todos nós estamos idosos em nossas famílias, não é? E quem tem idoso na família com complicações de saúde, sabe como as fraldas descartáveis para adultos são itens indispensáveis no dia a dia do paciente, assim como os remédios. Por isso, a Farmácia Popular, um programa do Ministério da Saúde, que foi implementado desde 2004, tendo o objetivo de democratizar o acesso a medicamentos e itens básicos de saúde para a população. Dentre a listagem de medicamentos e utensílios disponíveis na Farmácia Popular, se você não sabia, está a fralda descartável. Sim, a fralda chamada fralda geriátrica, que pode ser retirada nas unidades para uso de idosos gratuitamente. Talvez muita gente não saiba dessa notícia. Pré-requisitos, atenção. Para a retirada, o paciente precisa ter 60 anos ou mais, idade igual ou superior a 60 anos, a partir de 60 anos. Apresentar o CPF e a prescrição, o laudo médico com as seguintes informações, isso aqui é muito importante. Número de inscrição do médico do Conselho Regional de Medicina, o médico tem que estar no CRM, assinatura, tudo direitinho, data de expedição da prescrição médica ou laudo, atestado no caso, atestado médico, nome e endereço residencial do paciente. Se o paciente titular do atestado médico estiver em algum quadro de incapacidade, fica dispensada a sua presença física. O idoso não tem condições nem de ir, né? Nesse caso, o produto seria adquirido mediante a apresentação de outros documentos. Aí a matéria é um pouco extensa, mas isso aqui é muito importante. Eu estou com esse material aqui. Idosos têm direito a receber fralda descartável gratuitamente. Quem precisar, eu mando o WhatsApp, com certeza pode pedir para a gente, que a gente manda com todo prazer. César, eu até falei que eu acho que tem muita gente que não sabe disso, ou não? Muita gente vai, mas muita gente não sabe, né? Que a fralda é grátis, né? Com certeza. Olha, chama a atenção a presença do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Henrique Eduardo Alves, nas redes sociais, em que ele crava que os estados devem ficar fora da reforma da Previdência, né? Ele, numa nota que ele escreveu, ele diz o seguinte: mesmo distante, mas com conhecimento daquela casa, não seria surpresa se a reforma da Previdência fosse aprovada apenas para a inclusão dos municípios. Estados
governadores proporiam as assembleias legislativas. E ele conclui dizendo o seguinte, é esperar. Ora, com o conhecimento realmente que o Henrique Eduardo Alves tem do funcionamento do Congresso Nacional, né? Até uma vivência de quase 5 décadas, ele foi presidente da Câmara de Deputados, ele sabe o que está dizendo, ele sabe o que escreveu. E aí a gente chama a atenção o seguinte, os deputados e senadores realmente resistem em incluir os estados na reforma da Previdência devido à postura dos governadores, principalmente dos governadores do Nordeste, que tentam tirar algum proveito político, eleitoral, que se liga, na medida em que, de público, diz que é contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência vai prejudicar velhinhos, etc, etc. Nos bastidores, trabalham para que os estados sejam incluídos na reforma da Previdência. Ora, se de público diz que é ruim e nos bastidores trabalha para que os estados sejam incluídos, é preciso explicar isso ao cidadão. É preciso explicar isso, cidadão. E daí, os parlamentares, eles não querem ficar com o desgaste, que realmente a reforma provoca desgaste político, porque devido à campanha feita contra a reforma, o cidadão brasileiro, o menos esclarecido, se revolta. Tanto que, chama até a atenção, viu, Edmundo, que aqui na Leste-Oeste tem um outdoor, algum sindicato bancou um outdoor com a foto do deputado federal Beto Rosado, dizendo que o outdoor diz que Beto Rosado é contra a aposentadoria, né, que está castigando porque votou a favor da reforma da Previdência. E o interessante é que não colocou os outros deputados, colocou só o de Beto, né? Mas no Rio Grande do Norte, apenas 2 deputados votaram contra a reforma da Previdência, que foi Natália Bonavides, do PT, e o Rafael Mota, do PSB. Esses dois, Natália e Rafael Mota, é a favor do que ocorre hoje. Por exemplo, talvez e provavelmente eles legislaram em causa própria, porque hoje, se eles fossem se aposentar pela Câmara de Deputados, eles teriam uma aposentadoria de R$ 33.800. Com a reforma, a aposentadoria deles será apenas de R$ 5.800. Será que eles estão legislando em causa própria? Esse sim que merecia outdoor em todos os cantos e recantos. Porque estão legislando contra o país e em defesa deles. Eles não querem a reforma porque eles são atingidos pela reforma. Né? Na hora que você baixa uma aposentadoria, uma possibilidade de aposentadoria de R$ 33.800 para R$ 5.800, então tem que ter muita responsabilidade com o país. Agora, eu fui que imagino o seguinte, se o Senado entender de aprovar uma PEC paralela para incluir estados na reforma, e essa PEC for aprovada para o Senado, ela vai ter que ir para a Câmara. Certo? E é o que os 9 governadores do Nordeste estão pedindo, juntamente com os demais governadores, para que uma PEC paralela aprove a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Aí eu pergunto, quando chegar na Câmara, Natália Bonavides e Rafael Mota vai votar contra ou a favor? Eis a pergunta. Bom, um abraço aqui no finalzinho do programa, César, vamos sortear aqui para a nossa querida Luísa Rodão, que está dizendo, estou no Observador Político. Pois é, Luísa, nós estamos com você. O maior vendedor do mundo, o grande livro de Alcomandino. Quem ganhou, César? Diocélio Queiroz. Ok, Diocélio, pode pegar seu livro. Diocélio já ganhou aqui, mas faz tempo que ele nem sequer participava. Voltou a participar de semana passada para cá e já ganhou seu livro. Pode pegar conosco aqui na 93, a partir de 2 horas ou aqui amanhã, você que sabe, ok? Boa tarde, até amanhã. Olha, não espere que a vida seja generosa com você, se você não é grato pelo que ela já está lhe dando. Uma boa tarde a todos e até amanhã.